Voltando então, a gente está na parte 2 do vídeo sobre a epidural. E a gente parou ali, a gente falou um pouquinho do outro sobre a diminuição da frequência das contrações e necessidade do uso de ocitocina sintética. E falamos da diminuição das sensações de puxo, o puxo instintivo, o puxo natural, que é uma vontade de empurrar, né, o bebê, que vem instintivamente, naturalmente no corpo durante o trabalho de parto, mas que com o uso da epidural pode sim diminuir, normalmente diminui muito essas sensações. Algumas mulheres ainda vão sentir uma pressão, mas não vão sentir exatamente aonde é essa sensação, e por esse motivo a equipe normalmente vai sim te guiar nesse momento, vai te falar o que você tem que fazer, que é o que a gente chama de puxo guiado. Puxo guiado é uma intervenção que também traz seus riscos associados. Então, mas isso é papo para um outro vídeo, para um outro momento, mas pesquisem também sobre puxo guiado. Como a gente falou também, fica limitado em termos de posição tanto durante o trabalho de parto, durante o processo de dilatação, quero dizer, mas também no momento do expulsivo. O expulsivo normalmente é um momento que a mulher precisa ter muita liberdade de se movimentar, porque não é uma única posição, muitas vezes, que a mulher vai querer passar todo o processo do expulsivo. Às vezes ela vai começar numa posição e ela vai para outra. O ideal é que a mulher tenha essa liberdade para ouvir o que o seu corpo está pedindo, porque o que o seu corpo pede é o que é o melhor, é o que precisa ser feito, é a posição que o bebê tá. Então, tudo isso, quando numa situação de parto natural, sem diminuição de sentidos, é muito nítido. A gente consegue observar essa mulher se movimentando e buscando as melhores posições. Na situação da epidural, não é possível. Então, aqui na Holanda, lembrando que a gente tá falando só da realidade da Holanda, tá? E da realidade da Holanda em março de 2020. Como eu falei no vídeo anterior, já ouvi rumores de que isso pode mudar e que em algum momento a gente vai ter a possibilidade da aplicação da epidural, permitindo que a mulher se movimente, mas hoje ainda infelizmente não temos. Então, no momento do expulsivo, as opções que a gente tem são muito limitadas, que são deitadas, né, ou semi-sentadas na cama, segurando as suas próprias pernas aqui em cima, puxando a perna para você, assim como a forma como as midwives normalmente orientam, ou no máximo de lado, que também é uma boa opção de parir, uma boa posição para parir, mas não para todo mundo, né? Cada corpo é único, cada bebê vai estar posicionado de uma forma, cada pelvis é única, cada tamanho de bebê é único, então não deixa de ser uma boa opção a posição de lado, mas não é a melhor opção para todo mundo. Só que no caso da epidural a gente fica limitado a essas duas opções. Na minha experiência, já tentei algumas vezes a mulher, quando ela ainda tinha um pouco de sensação de movimento da perna e tal, conversamos com a equipe, a gente tentou sugerir, tentar outras posições no banquinho comigo e o companheiro dando apoio e suporte, ou até em 4 apoios já tentamos também, mas nenhuma das tentativas deu certo, porque a mulher acha que ela tá sentindo a perna, mas ela não tem sustentação, não tem força para sustentar o peso. Então ela consegue às vezes movimentar as pernas, se a gente encosta, ela sente normalmente, mas no momento que a gente coloca aquela perna para sustentar o peso, ela não dá conta. Então fica mesmo bem limitada em termos de posição, o que traz outros riscos associados, que junto com a diminuição da sensação do puxo, mais a limitação de posições, pode trazer a necessidade do uso de instrumento, de parto instrumental, que é a necessidade do uso do vácuo, por exemplo. Então, quando você decide pela epidural, normalmente, em alguns casos, no hospital, e depende da situação, do ambiente também, depende da equipe do hospital, mas eu já presenciei isso. A midwife fala para você alguns dos riscos, e um dos riscos que elas falam, não é sempre, tá? Eu gosto quando elas falam, porque eu acho importante informar riscos indiretos também,
mas um dos riscos é necessidade do uso de vácuo extrator e até cesariana. Especialmente quando tem, por exemplo, a associação do uso da ocitocina, que também tem riscos associados, como eu mencionei no outro vídeo, dentre eles pode causar um desestresse no bebê, e aí ter que acelerar o final do trabalho de parto, aí o risco da cesariana ainda aumenta. Então, entende que assim, não é a epidural que é a vilã, é essa cascata de intervenções, não é a epidural sozinha, mas essa cascata de intervenções que podem acontecer também, que tornam o risco um pouquinho aumentado. Então, é sim associado a epidural o aumento da necessidade do uso de vácuo extrator e, em casos mais extremos, de ter que interromper o parto quando o bebê ainda está mais alto, a necessidade da cesariana. Outras coisas que normalmente também tem lá no panfletinho do hospital, mas que ninguém lê, e só em alguns casos, como eu falei, só em alguns casos a equipe passa essas informações, que a epidural pode ter como efeitos colaterais febre, da febre materna, e essa febre a gente nunca vai saber se ela vem da mãe, se vem de uma infecção do bebê, se vem de uma infecção da mãe, ou se é um efeito colateral da epidural. Então, isso normalmente causa um estresse e uma tensão redobrada na equipe, que pode levar a outras intervenções que talvez poderiam ter sido evitadas. Outro efeito colateral da epidural é enxaqueca pós-parto. Então, a epidural pode, em algumas pessoas, causar enxaqueca, dores de cabeça muito forte, até 3 meses pós-parto. Então, não é tão incomum assim. Eu já ouvi muitos relatos de mulheres que tiveram muitas dores de cabeça depois no pós-parto, e muitas nem sabem que eram efeitos da epidural, mas sim, é um efeito colateral da epidural. Um outro efeito colateral da epidural pode ser também dores nas costas, especialmente na região onde é feita a aplicação, que é aqui embaixo, na região lombar, na medula. E essa região pode ficar bem dolorida, e essa dor pode estender um pouquinho mais por todo o lombar e pode durar também algum tempo pós-parto. Que mais? E acho que é isso, além do que eu já tinha falado, que por essa questão anatômica de aplicação e da anestesia, pode não pegar por completo também, então não é tão incomum que mulheres continuem sentindo dor, mesmo com a epidural, mas na maioria das vezes elas têm uma diminuição bem considerável das sensações das contrações, das dores, né? E conseguem aí ter um momento de descanso e retomada do fôlego, enfim. Eu acho que no geral é isso. Cada risco que eu citei aqui teria uma explicação de um outro vídeo de 10 minutos para explicar para vocês qual é o desenrolar de cada um desses riscos. Mas eu adoraria falar muito, mas não dá. Tentando sintetizar o máximo que eu posso, acho que é isso. Claro que eu estou disponível para tirar as dúvidas de vocês, podem me mandar, colocar as dúvidas aqui nos comentários, eu vou adorar responder, e a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas também, então é legal que esteja aqui disponível para todo mundo. E é isso, no próximo vídeo a gente vai falar sobre a morfina, tá bom? Um beijo e até mais!